Graça e paz, nós estamos aqui reunidas para a quarta edição do workshop Vem do Altar. Esse workshop ele tem a missão de trazer uma capacitação ministerial para as equipes de dança ou que já estão em desenvolvimento ou que pretendem se desenvolver dentro de uma congregação. A nossa intenção não é ensinar as pessoas a dançarem, não. É falar um pouco da nossa experiência enquanto ministério, para que esse ministério ele se fortaleça, essa equipe que está querendo ser formada, já está em andamento, esteja fortalecida em princípios fundamentais para que a dança aconteça. A gente tem que ver o ministério como um resultado de pequenos princípios que nós vamos cumprindo para que chegue a ferramenta chamada dança. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui na Clínica Evangélica da Bênção, para a honra e glória do Senhor. Acompanhe o vídeo aqui para ver tudo o que aconteceu nesse lugar hoje. Só
ministério não. O ministério ele vive de palavra, de honra, de obediência, para que quando ele dançar, alguma coisa aconteça no reino do Espírito. Então, a primeira coisa que a gente faz na vida é orar. Para tudo. Se nós temos uma ação, se nós precisamos vir para cá, se a gente precisa realizar qualquer coisa, se inicia com oração. Porque muitas vezes a gente não tem a direção daquilo que a gente vai fazer. E a oração, ela nos traz aquele entendimento. Pai, são tantos caminhos, eu vou ali direto para Gil, eu vou direto para Daiane. O Senhor diz, não, vai direto para Mariana. E a gente não perde tempo e a gente não é envergonhado, né? No reino dos céus a coisa funciona diferente. Quando vocês que estão entrando e vocês que estão pretendendo ter uma equipe de danças aqui, nunca se esqueçam disso. Não ser só alguém que dança, mas ser alguém que ora e dança. Ser alguém que cumpre princípios e dança. Aí vai dar certo pela misericórdia do Senhor. Amém? Como você lida com os compromissos da equipe? Da equipe de vocês, como vocês formaram. Uma equipe é composta por ordem e decência. Para que aquilo comece a virar um hábito na vida de todas. Nós não podemos chegar na escola e termos nosso caderno muito bem organizado. Na faculdade, comprarmos todos os nossos livros. Quando nós sairmos, nós termos sempre uma veste nova, até para ir para a igreja. Quando somos chamados para um ambiente, nós fazemos questão de fazer um penteado, uma maquiagem. Mas no ministério, na equipe, não, se tiver isso, dá, não tiver rasgado. Você vai com o sapato rasgado para uma festa, você não vai. Porque você insiste em usar uma sapatilha rasgada para dançar para o rei. Sobre pequenos hábitos que deixam a chama acesa. Como é seus relacionamentos com seus amigos fora da igreja? Quais os assuntos que lhe interessam que você aborda? O que é que você rola no seu feed que você tem muito interesse em ver? Como você lida com seus pais, com as pessoas que são superiores a vocês? Tudo isso acende a chama. Não pensem, ministério, equipe de danças, estou falando de danças porque é o nosso instrumento hoje, ele jamais será apenas um momento de dança. Jamais. E assim, a coisa que eu mais queria falar para vocês é isso, que nesses 18 anos, 17 anos de vida com a dança ministerial, foi a coisa que eu mais aprendi na minha vida. Às vezes o que está aos olhos não está no profundo, então busquem no profundo sempre. Busquem estar na direção para vocês, porque eu já sei que aí tem pessoas que dançam muito, né? Já sei que aí tem gente que lida com a ginástica que é super, né, desenvolta. Porém, quando vocês vierem para cá, vocês vão perceber que não é só sobre isso. E isso é uma busca diária de cada uma, sendo exemplo para outra. Daiane, exemplo para Lauri, Lauri, exemplo para Gabi, Gabi, exemplo para Mariana, Mariana. Isso é das pequenas coisas, desde a hora da sua chegada. Olha para o alvo, para Cristo, se santifica, se fortifica, se fortalece na palavra e vai viver o propósito de Deus na sua vida. Adoração exige obediência a princípios. O que é que significa isso? Numa equipe aqui, quem quiser fazer carreira solo vai virar solo. Vai virar solo. Porque o Senhor, Ele trabalha com a equipe. Então, no meio de vocês, às vezes acontece de alguém querer fazer carreira solo. Viver independentemente dentro de uma equipe. Essa pessoa não se sustenta. Ela acha que se sustenta, mas ela não se sustenta. Acha que porque o Senhor não abençoa alguém individual, porque quer fazer carreira solo. Não. Ela precisa estar em equipe, porque Deus está trabalhando ali no corpo. Para Deus, vocês, nós somos um só. E para Deus, vocês, a partir de hoje, que agora, oficialmente, é uma pessoa só. Então pode a Carol estar ministrando sozinha aqui no solo. Levítico 10, 1, 2. Amém. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso
ordenará. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante ao Senhor. Isso é um grande problema para nós. Nós entregarmos ao Senhor aquilo que Ele não pede. Né? É um fogo estranho para Deus. Nós desejamos fazer muitas coisas, mas nós devemos andar com prudência. O que é que Deus tem pedido em nós? Porque se nós derramarmos algo estranho no altar, nós vamos ser consumidos no próprio altar. Né? De que forma a gente pode ser consumida por Deus? Tem tantas formas de sermos consumidas pelo Senhor. Em alguma área da nossa vida, porque entregamos algo, não era para os sacerdotes, aqueles homens terem feito aquilo. Eles não estavam em obediência ao Senhor. O Senhor não aceitou a oferta deles. Por isso que é tão importante andarmos em princípios, queridos. Porque se Ele não me abençoar, como é que eu vou estar aqui me achando alguma coisa? A unção que você honra, nela você prospera. A unção que você desonra, nela você é desonrado e fracassa. Então esses homens, eles foram consumidos por tentar alimentar o altar de Deus naquilo que Deus não pediu. Por isso que se tem as hierarquias nas igrejas. Existe o primeiro, o servo, o apóstolo, o pastor, né, o diácono, o líder. O diabo, ele também tem hierarquias no reino das trevas. O diabo trabalha com patentes. O reino trabalha com patentes. Nunca queira pegar uma terra que não é sua. Nunca queira se colocar num lugar que não é para você estar. Nunca, jamais. Porque você vai guerrear porque você não aguenta. O diabo me venceu. O diabo me venceu aqui. Esse era o seu lugar de estar. Porque se o Senhor nos prometeu vitória diante das trevas. Mas o reino de Deus é por patentes. Por isso que existem hierarquias, não é por título, não. Por isso que às vezes você vai receber uma unção no dia para realizar algo. O pessoal do diaconato, quem é diácono aqui? Camila. Camila não recebeu a unção de diaconisa só porque ela é bonita diaconisa, não. Nesse momento, na hora que ela recebeu a unção, no reino dos céus, ela foi patenteada para guerrear uma guerra que antes ela não podia. Não se trata de oração bíblica, o céu não tem nada disso, mas são guerras. Então, aqui cada uma também. Quando você estiver na adoração, o Senhor saia do seu momento, saia do seu lugar. Não queira pegar uma guerra que não é sua, não vai aguentar. Querer a túnica no outro, se comparar. Não, já não vou para a escola porque eu vou dançar com fulano e fulana dança muito bem, muito melhor. A túnica dela nunca vai ser a sua. Nunca. Você está achando ruim a forma como você ministra? O que é que você está fazendo para melhorar? O que é que você vai fazer para melhorar? Quais são as ferramentas que você, como uma equipe de danças, pode fazer para você melhorar? Para você ter mais segurança? Olha, aí que eu falo para as meninas aqui, olha para você 5 anos atrás. Como você ministra hoje? 2 anos atrás? 1 ano atrás? Isso é tudo, é na palavra, é no amor ao próximo, é tudo. A gente precisa estar em constante aperfeiçoamento para poder a gente não querer a túnica de ninguém. Né? Porque é muito ruim também quando alguém chega para a túnica de vocês e diz: essa túnica não é boa, a túnica boa é lá da igreja Rocha Eterna. Né? Você vê como uma pessoa é pequena. Não, essa túnica é a minha túnica. Tenho prazer, se vocês trabalham muito, tenho prazer de carregar a túnica de vocês. Veste de adoração. Ai, como é bom dançar. Ai, como é maravilhoso. Gente, essa menina tem cada veste linda. Olha como ela se pinta. Olha o meu cabelo. Eu quero entrar nesse ministério. Não é sobre isso. Porque quando você adentra ao ministério, você vai viver lutas que você também nunca tinha vivido na sua vida. Para você adorar também como você nunca adorou na sua vida. O nosso inimigo é o diabo, não são as pessoas. É o diabo, com certeza. Murmuração. Veja bem. Numa equipe de danças que está andando em princípio, é muito fácil encontrar um murmurador. O murmurador é aquele assim, você está aqui e a pessoa está assim.
bem fácil de identificar ele. Né? Por isso que o murmurador tem que ser discipulado. O murmurador precisa ser discipulado. O murmurador, ele não vai conseguir ficar no meio da galera se não for discipulado. Porque ele vai reclamar de tudo, toda hora, todo momento. E ele vai contaminar aquele que já tem a predisposição de ser ou que está insatisfeito com algo. Né? Então, quando vocês verem alguém murmurando perto de vocês, vocês digam assim: aqui não é um ambiente de murmuração. Aqui é um ambiente de restauração. Aqui é um ambiente da gente estar tranquilo, da gente estar fluindo no Espírito Santo. E se há algo que você está insatisfeita, você me procura, você procura a liderança. Tem como a gente entender que uma pessoa que dedica a vida ao ministério não é apaixonada por vidas. Porque o único resultado disso daqui é para salvar a vida de vocês. A única, a gente veio aqui dançar, mas a gente não. A gente veio aqui para mostrar para vocês. Não tem como mostrar para vocês. Mas há uma compaixão no nosso coração de saber que vocês vão receber uma semente. E daqui a um tempo, vocês vão estar fazendo isso com outras equipes. E daqui a um tempo, virá pessoas a essa igreja, porque saberá que aqui tem uma equipe de artes tremenda de dança, que o fogo desce que vocês dançam. Porque a equipe de artes, ela traz sim um acréscimo grande à congregação. Amém? O Espírito Santo está passando. Vou ver como está a chama da Carol aqui, da Bela. Isso aqui é o seu quarto. Esse ambiente aqui é o ambiente da igreja. É um ambiente, de certa forma, que você está protegido. Quando você sofrer algum tipo de injustiça, a sua chama continuará acesa. Vocês estão vendo que é trabalhoso manter a chama acesa. Se vocês, como adoradora, não entenderem esse processo, como vocês carregarão algo tão precioso? Essa chama é a sua vida de oração, de adoração, de renúncia. Todas as vezes que você renuncia a algo por amor ao Senhor, a chama é acesa. Essa chama também é aquele momento onde você entende que tem coisas que Deus não pediu para você fazer, porque vai lhe atrapalhar em outras coisas. E você tem que entender. Cada um agora está aqui num ambiente externo, num ambiente de maiores lutas, no ambiente onde você vai ser testado na sua escola, na sua faculdade, no ambiente onde você vai conviver com pessoas que talvez não dão com você, no ambiente da tempestade da sua vida, onde você vai precisar lidar com o problema e a sua chama precisa continuar acesa, no ambiente familiar, onde há muitas lutas, há muitos ventos contrários. Como é que está a sua chama no ambiente familiar? Deixa a chama acesa, que o Espírito Santo está passando. O Senhor o tempo inteiro vai trazer o fogo, porque Ele detém o fogo, mas Ele coloca sobre a sua vida. Como é que está sendo? Mais difícil ou mais fácil? Mais difícil, mais difícil ou mais fácil? Ainda tá mais difícil. Mais difícil? Agora é o seguinte, junta aqui vocês quatro. Junta aqui vocês quatro, aqui, numa rodinha. Quem é que vai ficar com fósforo? Quem é? Como é que tá esse fogo? Ó, o Espírito Santo passando. Deixa eu ver como tá essa equipe, o fogo dessa equipe aqui. A labareda, todo mundo se ajudando. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha irmã que tá mais fraca pegou o fogo da irmã que tava mais aceso. E aí, criando estratégias. No início parece uma loucura, mas depois que pega o jeito. Essas duas bênçãos aqui. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver a luta desse povo. É isso aí, se ajudem. O espetáculo do Dia do Pastor tá chegando. Bota fogo aí. É isso, muito bem. O que eu entendi foi que quando a gente, tipo assim, tem uma chama e ela vai se apagando, nada melhor do que um irmão para quando a gente estiver sozinho, nos ajudar
começo, eu estava sozinha, aí eu acendi o fósforo. E como eu estava vendo que muito bem, aí eu peguei a calça e coloquei assim, dentro. E não acabou de forma alguma, mas aqui queimou o dedo. Tá vendo? Aí a senhora disse assim, vamos nós três se reunir. E foi essa estratégia que eu fiz e passei para as meninas. Aí a Júlia falou bem assim, quando ela viu, não tinha prestado atenção, como eu estava fazendo, mesmo com a estratégia. Aí ela, como observadora, eu não sou muito de observar, aí ela falou bem assim, mas é porque também o seu fósforo está do lado. Então, por isso que ele não está também apagando. E o fósforo não apagou quando a gente colocou ele do lado, porque o fósforo ele é de pinos. E pinos, quando ele queima, ele solta um óleo. E aí, quando a gente vira o fósforo para a lateral, ele vai queimar a madeira do palito e aí vai soltando esse óleo. E o óleo ele faz com que fique mais limpo aceso. Tanto que quando a gente quer acender uma churrasqueira, quer acender algum fogo, a gente utiliza o óleo para poder queimar. Porque quando está ali, não sei a química lá que acontece, mas o óleo faz com que o fogo fique aceso por mais tempo. Então, a estratégia dela se guardar faz com que o fogo passe mais tempo aceso e também a questão da gente virar ele de lado, porque o óleo faz com que ele também passe mais tempo e queime mais devagar. Bela explicação. Obrigada. Então, essa pequena dinâmica aqui foi só para você entender que não é fácil carregar essa chama. Não é. Né? Vocês que estão começando uma caminhada aqui, essa chama vai ter que o irmão chega agora, tem outro, bora, vai ser agora. E você vai precisar entender que o Senhor detém a chama, mas Ele deu a você, para você carregar cada um de vocês, tá bom? E com isso eu quero terminar essa ministração e chamar aqui a nossa irmã Mariana, que vai falar sobre algo muito importante. Vocês podem utilizar esses 4 pilares da forma que vocês quiserem. Vocês podem começar por jejuando, orando, propósito, só que eu prefiro dessa forma: propósito, oração, jejum e intercessão. Por quê? Quando você começa a orar, você precisa estar pronta e preparada com um propósito. Você vai orar em relação ao quê? Você vai orar em vão? Qual é o tipo de oração que você vai fazer? E nós, como ministras de dança, qual é o nosso maior propósito? É a espera do Senhor Jesus. Esse é o nosso anseio como cristão. O cristão, ele está todos os dias se preparando para isso. A gente acorda e dorme pensando nisso, que o Senhor ele vai voltar, ele vai nos buscar. E nós temos que estar preparados. Nós temos que buscar e ansiar e sentir saudade do Senhor e querer que Ele busque a sua noiva, querer que Ele nos busque. Então, o primeiro propósito que a ministra de dança ela tem que ter é esse. É o desejar do Senhor estar voltando sobre a nossa vida. Desejar do Senhor nos buscar e nós iremos se encontrar com Ele. Então, a palavra começa assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomadas as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas estavam sem azeite. A palavra do Senhor não fala que elas estavam sem a lâmpada, mas elas estavam sem o azeite do Senhor. E aí a gente continua e fala assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Então você pode perceber que a prudente, ela não leva só a lâmpada, ela levou o azeite e ela levou um local para guardar o seu azeite. Então continua assim: mas à meia-noite ouviram um clamor. E tardando o esposo, foram-se e deitaram-se e dormiram. Né? Então aqui fala claramente que o Senhor ele vai ainda demorar, não é logo, não é assim tão rápido que o Senhor vai voltar. E nesse momento, a palavra do Senhor fala que todas estavam cansadas e elas foram dormir. As loucas e as prudentes todas estavam cansadas.
ferramentas, porque a lâmpada delas eram ferramentas que elas tinham para adorar o Senhor. Vai haver o cansaço, vai haver o desânimo, mas é nesse momento que nós temos que estar preparados. E aqui fala assim: mas à meia-noite ouvi um clamor, aí veio o noivo, e ele veio ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, se prepararam as suas lâmpadas, e as louvas disseram às prudentes: dai-me o vosso azeite, e porque a nossa lâmpada se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nós faltar o nosso, e vós ide antes que venha e comprai para vós. E tanto elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Amém, né? E o que acontece? A palavra do Senhor fala que elas estavam com as lamparinas, né? Todas estavam ali, com as suas ferramentas, preparadas para adorar o Senhor. Mas 5 delas faltavam algo, faltava o azeite. E o que é o azeite no ministério da dança? O azeite é a oração. Você pode estar dançando, você pode estar adorando o Senhor, mas se você não estiver orando, você está usando a sua ferramenta errada. A sua ferramenta, ela não vai ser usada completamente, ela vai ter falhas. E é muito importante uma ministra de dança orar, porque quando ela ora, o céu se abre. Quando ela ora, ela tem intimidade com o Senhor. E é mais uma coisa também que é importante, eu anotei aqui, né? Que fala assim: o propósito é esperar a volta de Jesus para as suas bodas. As lâmpadas eram ferramentas, mas se tornaram inúteis, pois não estavam completas, né? E todas estavam cansadas, mas nenhuma delas tinham sido totalmente prontas. As virgens prudentes tinham reservas de oração e de jejum, né? Porque a palavra do Senhor, elas falam que elas tinham azeite, mas elas tinham uma pontilha para guardar o azeite. E como é importante você orar e jejuar, porque a palavra do Senhor fala que jejum e oração sai castos do mundo, traz libertação. Não adianta você só estar aqui na frente, dançando, com uma veste bonitinha, com um cabelo bonitinho, com uma sapatilha bonitinha, se você não tem intimidade, se a sua dança não tem uma adoração completa, se a sua dança ela não está totalmente pronta, porque você está dançando aqui na frente, mas a sua dança é sobre o quê? Cada uma aqui, ela tem não só o propósito que todos nós temos, que é esperar a adoração de Jesus, mas cada uma aqui tem um dom. Algumas vão ter o dom de libertação, outras vão ter o dom de cura, mas para esse dom ele estar lapidado, transformado, há necessidade de jejum e oração. Como é que você vai dançar com a unção que o Senhor te deu de cura se você não jejua e não ora? Que unção você vai ter? A palavra do Senhor, ela fala que elas pediram, elas acordaram e falavam: dê do seu azeite. Deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. A unção, ela não se divide. A unção, ela não é transferível. Ah, mas e Elias e Eliseu? É outra questão, é Antigo Testamento. Ele estava falando sobre o Espírito Santo de Deus, é outra conversa. Mas aqui, a palavra do Senhor fala bem claro que elas não dividiram o azeite. Unção não é para se dividir. Se você não orar, se você não jejuar e não buscar o seu líder, ou quem vai ser líder de vocês, não vai fazer isso por vocês. Ela vai orar pelo ministério. Ela vai querer que o ministério cresça, ela vai querer que vocês cresçam no Senhor. Mas se vocês não orarem, não fazerem o jejum, o secreto de vocês, vocês não estão preparados para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não é brincadeira. O mundo espiritual não é assim. As pessoas que servem a Satanás, elas oram, façam jejuns de meses, anos, se preparando para o trabalho. E o cristão, ele entra e sai e brinca e coloca uma roupa bonitinha e fala: pronto, fiz a minha parte. Que tipo de dança você está fazendo? Será que a sua dança, ela tem oração, ela tem jejum? Será que quando você dança, você está saindo um som de cura sobre você, um som de libertação? Ou você só entrou aqui, dançou, fez uma dança bonitinha, porque era a sua escala e você tinha que estar aqui,
estar aqui pronta e preparada. Porque quando você está dançando no mundo espiritual, você está numa guerra, você está batalhando. Todos aqui em volta eles estão vendo você dançando, mas o Senhor está vendo. A minha serva está guerreando com batalhas que ela nem pensa que lá na frente ela já está fazendo. A nossa dança é uma dança de batalha. Mesmo que pareça que nós estamos sorrindo, nós estamos adorando, no mundo espiritual nós estamos batalhando contra potestades, principados e príncipes desse século. Vocês podem começar com 10 minutos, 20, 30, 40, até vocês fazerem um jejum excelente. E o que é um jejum excelente? É um jejum com propósito. É um jejum que vocês estão ali fazendo, mas vocês estão ligadas no mundo espiritual, vocês estão ligadas com Deus, vocês estão em casa estudando, mas está falando com o Pai. Estou lavando roupa, mas eu estou falando com o Pai. Estou trabalhando, mas eu estou falando com o Pai. Amém? A oração e o jejum são individuais. Você nunca será igual um irmão que ora e jejuma com propósito. A oração e o jejum fortalece a fé, aproxima de Deus e nos ajuda a reconhecer a nossa dependência do Senhor. Isso eu acabei de falar para vocês, está em Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 4. E o jejum e a oração precisam ter propósito, mas muitas vezes você busca o seu líder, esperando que ele produza a unção que você mesmo deveria ter cultivado. Às vezes a gente espera muito do nosso líder. A gente espera que ele ore por nós, que ele jejue por nós, que ele faça os propósitos. Tudo ele faça pela gente. O nosso líder é para nos auxiliar, é para colocar a gente na direção e a gente tem que caminhar. Vai haver momentos que o líder de vocês não vai estar do lado, vai ter momentos que a pastora Fanela não vai estar do lado, vai ter momentos que a líder de vocês não vão estar do lado. E vocês precisam estar cheias da presença do Senhor. Vocês precisam estar cheias de Deus. A Bíblia, ela reconhece o seu bom pastor. Como é que você vai reconhecer a voz de Jesus se você não ora? Se você não faz uma oração. A oração não é só pedir. Não é só Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu gostei disso. Deus, eu gostei daquilo. Não, a oração não é só isso. É uma coisa que eu converso muito com a minha mãe. Tem dias que o meu dia está tão corrido que eu não consigo fazer a minha devocional de manhã. E a minha mãe fala, filha, você já orou? Eu falo, mãe, eu não consegui. Porque eu não quero orar se eu vou ficar só pedindo. Eu quero tirar o meu momento de fazer a minha devocional, adorar Ele e orar sobre a palavra que eu li. Porque eu fico constrangida quando eu não consigo tirar o meu momento com Ele, mas é o momento que eu posso, o horário que eu posso. Eu faço de manhã. Eu preferi tirar o meu sono, que eu poderia dormir até 6 horas da manhã e acordar às 4h30 para eu fazer a minha devocional. Eu prefiro isso. Mas cada uma pode fazer o horário que é possível no seu dia. Ninguém precisa ser igual a Mariana. Cada uma é uma só. Então, vocês precisam ter intimidade com o Pai de vocês. A intimidade, ela vai vir pela oração. É necessário vocês orarem. A oração não é só pedir. A oração pode ser de agradecimento. A oração pode ser simplesmente assim. Senhor, eu entrego o meu dia. Obrigado. Vá comigo até o meu trabalho. Vai comigo até o meu colégio. Coloca um guarda na minha boca. Não deixa eu falar as coisas que não acontecer em volta das minhas amigas, em volta dos meus amigos no colégio. Seja comigo aonde eu for. Porque nós, querendo ou não, somos mulheres e devemos estar em oração. Porque o Senhor tem que nos guardar. Porque o mundo é do maligno e as pessoas são más e perversas. E nós precisamos orar. Quantas vezes a gente não sai do dia sem oração? A gente passa por tantas situações, tantos livramentos. Em nenhum momento a gente pode falar assim, poxa Deus, eu nem sei o que aconteceu, mas obrigado por eu ter chegado em paz na minha casa. Obrigado, Senhor Jesus, por eu ter chegado aqui no ministério e o Senhor está comigo e eu estou com as minhas irmãs. Para vocês intercederem, vocês precisam estar no jejum do coração. Porque você não pode entrar numa guerra intercedendo se vocês não estão preparados, se vocês não estão fortalecidas, fortificadas no Senhor. Vai ter momentos que vocês vão ter que interceder sim. Porque é necessário no ministério a gente interceder pelos nossos líderes, interceder pelos nossos irmãos. Mas vocês sempre precisam saber
Não adianta, como a pastora falou, ficar 3, 4 horas na internet e depois falar no ministério, tem que interceder por toda essa listinha aqui que a gente vai participar no próximo mês. E vocês não estarem preparadas. Gente, não é brincadeira a intercessão. Vocês podem orar sim, vocês podem interceder sim pelos seus irmãos. Porque é tão bom suar com os irmãos que estão unidos e oram pelos outros, sim. Mas vocês precisam estar prontos para interceder. A intercessão é muito importante, eu anotei aqui, ó. A intercessão é um ato de amor e de entrega que você dedica ao tempo, esforço e oração pela vida, por uma vida. Isso não é para ser visto, nem esperar aplausos, mas saiba que verão e a mudança em você e na pessoa que você está orando. E aí eu botei aqui uma pergunta: por que devemos interceder pela nossa liderança? Por que é tão importante nós orarmos pela nossa liderança? Por que é tão importante a gente orar pelo nosso irmão do nosso lado, pelo nosso líder, aquele que está o tempo todo fazendo as coisas por nós, aquele que está aí, Senhor, eu entrego as minhas lideranças, Senhor, eu entrego, Senhor, aquelas que estão ali comigo. Por que é tão importante? A nossa liderança muitas vezes é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma liderança fiel, ela não quebra princípios. Então, quando você ora pelo seu líder, saiba que você não pode quebrar princípios. O seu líder, ele está ali, ele é usado pelo Espírito Santo de Deus. Antes de o Senhor falar com você, ele vai falar com o seu líder. Pode ter certeza de que antes de você passar por uma dificuldade, o seu líder está passando. Só a pastora sabe, quando eu vou chegar aqui, né, minha pastora. Como Satanás, ele luta contra as nossas vidas. Por isso que é tão importante a gente orar pelo nosso líder. Não só por nós, mas também pela nossa liderança. Porque eles estão ali batalhando por nós, se esforçando por nós. E muitas vezes a gente espera aplausos, a gente espera que o nosso líder passe a mão na nossa cabeça, porque a gente orou por eles. O seu líder nunca vai passar a mão na sua cabeça porque você orou por eles. Nunca. Porque você tem que cumprir princípios. E um desses princípios é orar pela sua liderança. Você não pode esperar que a sua liderança faça algo por você se você não ora pelaquilo. Então, meninas, eu quero passar isso. E que, por isso, muitas vezes enfrentamos retaliações, como eu falei, né, como ministros de dança, devemos interceder pelas nossas vidas, para que eles entendam, que sejam guardados, que as famílias sejam guardadas. E eu coloquei uma coisa: uma ministração que tem propósito, oração, intercessão, é uma ministração fortalecida e saudável. Um ministério de dança que ora, que tem propósito, que ora e que intercede, ele é um ministério saudável. Porque não haverá brecha, não haverá situações. Situações podem agir, mas ele mesmo assim vai ser um ministério saudável. Porque uma mulher que tem propósito, ora, faz jejum e ela intercede, ela é uma mulher prudente, uma mulher sábia. E uma mulher prudente, uma mulher sábia, ela mede as suas atitudes, os seus comportamentos e a sua língua. É isso, gente. Muito obrigada.